Está no livro de Colossenses, no capítulo 2, do verso 6 em diante. Amém? Todos estão ouvindo direitinho? Se tiver alguma dificuldade aí, me relata para a gente estar... Eu acredito que seja tudo bem, senão algumas pessoas já teriam falado. Aleluia. Colossenses 2, verso 6 diz o seguinte, presta atenção que eu vou ler um texto um pouquinho longo, mas depois eu vou falar sobre ele. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das boas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal e torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Cristo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Quero falar a respeito daquilo que nós cremos como a nossa condição de fé, a nossa vida de fé, a nossa realidade com Jesus. O apóstolo Paulo foi um pregador do Evangelho. E o que é o Evangelho? Quando nós pensamos no Evangelho, nós pensamos em uma novidade, uma boa notícia que foi revelada aos homens. E que notícia é essa? A notícia de Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo como o nosso libertador. Jesus Cristo, o enviado de Deus, como o Messias. Essa novidade, essa boa notícia, que é o que significa evangelho, boa notícia, ela é uma realidade para as nossas vidas. A partir do momento que Jesus veio, Jesus cumpriu a sua obra, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ele deixou para nós a condição de crer
e viver essa boa nova, viver o evangelho. Só que existe uma série de situações que envolvem o evangelho, que são situações humanas. Nós vemos muitas religiões, nós vemos, além das grandes religiões cristãs, chamadas cristãs, nós vemos uma subdivisão, um monte de igreja, um monte de gente, né, que se intitula seguidor de Jesus. E eu não estou aqui para querer definir, julgar nada disso, julgar a fé de ninguém. Mas eu quero que você entenda para você o que significa viver o evangelho, o que significa o evangelho verdadeiro. Porque o apóstolo Paulo, ele estava ensinando a igreja de Colossenses a respeito do que era o verdadeiro evangelho. E é interessante que, se você parar para pensar, nessa época não existia um Novo Testamento formatado, escrito. O Novo Testamento ele foi compilado, foi ajuntados todos os materiais e compilado posteriormente. E hoje nós podemos ler as cartas de Paulo, podemos ler os evangelhos, os 4 evangelhos, onde existem os relatos a respeito de Jesus. Mas naquele momento, eles não tinham uma direção definida, escrita. Então, o que eles tinham? A sua consciência a respeito de Jesus. E quando Paulo escreve àquela igreja, como ele escreve a outras igrejas, ele estava exatamente mostrando os princípios fundamentais do evangelho. E, na verdade, esses princípios são os mesmos para nós nos dias de hoje. Nós, muitas vezes, queremos entender, queremos encontrar o lugar perfeito, a doutrina perfeita, mas o que você precisa entender é que Jesus é o evangelho. Jesus é a boa notícia. Se você se envolve com Jesus, se você conhece a Jesus, se você se entrega a Jesus, você vive a boa notícia, você vive o evangelho. Então, aqui no verso 7, fala assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Esse foi um dos primeiros ensinamentos que Paulo trouxe nesse capítulo, que eles precisavam ser enraizados e edificados. Primeiro, raiz é a sustentação, né? Depois, edificados é a construção. Então, nós precisamos nos fundamentar, nos enraizar em Jesus e depois crescer em Jesus. Amém? E aqui fala, firmados na fé. Ou seja, nós precisamos crer, nós precisamos estar firmes na nossa fé e transbordando de gratidão. Olha que interessante. É uma sequência, fincar raiz, crescer, ficar firme e ser grato. O princípio que você precisa viver do evangelho está totalmente ligado a Jesus, a tua relação com ele, o teu desenvolvimento nele, a tua gratidão por aquilo que você tem vivido com ele, por aquilo que ele tem feito na tua vida, por aquilo que ele já fez como Salvador, como aquele que te deu a redenção, te deu a vida eterna. A gratidão é o resultado daquele que vive com o Senhor, que sabe aquilo que recebeu e aquilo que está preparado para ele. Então, nós precisamos entender, primeiro, que o evangelho não é uma igreja. O evangelho não é uma religião. Jesus ele não veio estabelecer uma religião crente, uma religião católica, evangélica, espírita, não. Jesus não veio falar que existe uma religião certa. Essas coisas são formatações humanas. Nós criamos esses formatos. Nós criamos a doutrina batista, nós criamos a doutrina presbiteriana e tantas outras que existem, as religiões. Por quê? Porque nós temos, muitas vezes, o desejo de saber o que fazer, saber a direção. Então, e não é que isso esteja errado. A palavra ela traz doutrinas.
Mas o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é a tua relação com Jesus. E é importante você entender isso, porque muitas vezes as pessoas, elas confundem, elas trocam os valores. Elas começam a buscar a religião, o ritual, a prática, né, a metodologia. E aí ela deixa de focar naquilo que é o principal. Ela deixa de se concentrar naquilo que nós falamos aqui, de estar enraizado, de estar sendo edificado, de estar firmado na fé em Jesus e tendo a consciência daquilo que você vive através da gratidão. No verso 8, a palavra fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Olha só, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que eu tenho visto muitas vezes, né, eu já tenho muitos anos de caminhada com Jesus, me converti com 15 anos, e eu tenho visto que muitas pessoas têm se colocado como deuses diante daqueles que os seguem, né? Muitos líderes acabam confundindo a cabeça das pessoas, porque ao invés de levar as pessoas a Jesus, elas trazem a pessoa para si. Eu quero dizer para você, eu sou pastor há muitos anos, mas eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho salvação para você. Eu não tenho vida eterna para você. A única coisa que eu tenho para você é aquilo que eu também preciso, que é Jesus. Você precisa, através de mim, se aproximar de Jesus. O que eu quero que você viva é uma vida com Jesus. Eu não quero que você olhe para mim e pense assim: o pastor Wagner é o meu pai, é o meu líder, é tudo para mim. Não, irmãos, eu sou um ser humano que careço da misericórdia do Senhor. A única coisa que eu quero ser para você é um instrumento de Deus para que você se aproxime de Jesus. E o que acontece é que muita gente aqui usa uma palavra que eu acho muito interessante. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Que filosofias são essas? São palavras que fazem com que a pessoa fique escrava daquela realidade, escrava daquela igreja, e ela fica presa àquilo. Ela acha que aquilo é a única coisa que ela pode ter na vida. Isso porque existe um interesse por trás disso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa estar totalmente, você precisa ser escravo de Jesus. É de Jesus. Não é da Igreja Lagoinha Palmeiras. Da Igreja Lagoinha Palmeiras nós somos membros, nós somos irmãos. Nós somos um corpo. Né? E é uma bênção estar ali, mas não como escravos, não como obrigação, não porque se a gente sair dali nós seremos amaldiçoados, se a gente for para uma outra igreja. Não, irmãos, ali é um lugar onde uma parte do povo de Deus se reúne. Agora, você não pode estar escravo de líderes, de igrejas, de religiões, de doutrinas, de filosofias, e aqui fala de tradições, de princípios desse mundo. Existe uma pressão sobre as nossas vidas para que a gente assuma uma posição a favor de alguém ou contra alguém, a favor de uma teoria, contra uma teoria. Você tem que ser inimigo, você tem que ser... Não, irmãos, nós precisamos estar vinculados a Jesus. É isso que nós precisamos. É Jesus. Jesus é tudo. Jesus é a razão da nossa existência, da nossa fé. Jesus é que nos sustenta, Jesus é que nos ajuda, Jesus é que nos dá a vida eterna, Jesus é que nos dá salvação. Amém? Então, cuidado para que você não seja escravo
Cuidado para que você não se sinta, não se renda a pressões. Ah, porque você tem que fazer desse jeito, né? Você tem que fazer esse ritual, você tem que carregar tal objeto, você tem que ungir, você tem que dar voltas, você tem que... Irmão, você não tem que nada disso, você precisa andar com Jesus. Amém? Ah, porque fulano de tal, ele tem o dom da cura, tem o dom da bênção material. Não, Jesus é que tem essas coisas. E ele pode me dar um dom para eu orar para uma pessoa ser curada, ou ele pode simplesmente falar, não, essa pessoa aí eu vou levar para mim agora, não vai ser curada. Não adianta você achar que o dom é seu. Eu não tenho dom, Deus pode me dar por um propósito. Entende? Agora, às vezes a pessoa fala assim, não, porque Deus me deu, eu que sou o portador, eu sou o canal, você é o canal. Quem tem que ter a honra, quem tem que ter a glória, quem tem que ser exaltado, quem tem que ser reverenciado, e quem que é o nosso dono é Jesus. Você entendeu isso? Jesus é tudo, irmãos. Jesus é a razão da nossa fé. Jesus é a quem nós servimos. Jesus é a boa nova. Jesus é a boa notícia. Jesus é o Evangelho. No verso 13, diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Outra coisa maravilhosa do Evangelho é que nós fomos perdoados. E entenda uma coisa, irmãos. Todos nós que cremos em Jesus, nós temos uma nova realidade espiritual. Esse texto fala que existia um escrito de dívida, né? Existia uma nota promissória lá, de culpa, que a gente não conseguia pagar. E através de Jesus, através da nossa fé, ele nos perdoou. Ou seja, ele pagou a nossa dívida. A palavra fala que ele cancelou aquele escrito de dívida e ele removeu pregando-a na cruz. Amém? Ninguém pode fazer isso por nós, nenhum ser humano. Eu não posso pegar o seu pecado e cravar na cruz, não. Eu não posso falar com você, olha, se você andar comigo, você vai ser perdoado. Se você for da minha igreja, não é isso. Você recebe o perdão através do sacrifício de Jesus naquela cruz. O sangue derramado por você te purificou. Antes de Jesus, o que acontecia? O sacerdote tinha que entrar no templo, levar um animal, sacrificar o animal, derramar o sangue do animal, para que as pessoas, o povo recebesse o perdão dos seus pecados. Agora, em Cristo, ele se entregou como um cordeiro imaculado, puro, e o sangue de Cristo derramado por você trouxe sobre a tua vida o perdão. A única coisa que você precisa é crer. Só que existe uma realidade em nós, que nós não nos tornamos perfeitos após o nosso perdão, após a nossa conversão a Jesus. Nós continuamos lutando contra o pecado e diariamente é a luta e às vezes a gente peca. E o que acontece? Muitas vezes existe um peso de acusação sobre nós. O diabo quer que você se sinta julgado. E a palavra fala que aqui, acho que no verso anterior, não é nesse mesmo. Nos perdoou e cancelou a dívida e removeu na cruz. Ou seja, você que era marcado por uma condenação, hoje você está liberto da condenação do pecado. Jesus removeu a condenação. Mas e quando eu pecar? Quando você pecar hoje, mesmo você estando em Cristo,
você tem acesso ao perdão através da tua confissão. Amém? Então, o diabo ele gosta de olhar para você e falar assim: você é pecador, você não mudou nada, você continua pecando, Jesus não transformou sua vida. Meu irmão, isso tudo é acusação. O Satanás é acusador. E ele quer, através da acusação, te fazer ser envolvido por uma culpa que Jesus já levou sobre ele. O que você precisa fazer? É receber o perdão do Senhor. Você precisa... mas eu não preciso me preocupar, então vou pecar à vontade, depois só pedir perdão. Não, não é isso. A verdade é que quando nós estamos em Jesus, nós não queremos mais pecar. Mas como o próprio apóstolo Paulo fala, o que eu quero eu não faço. Às vezes você não quer pecar, mas você peca por uma condição de humanidade. Mas quando você tem Jesus, você se dispõe a vencer o pecado. Se você pecou, você confessa e recebe o perdão. E se você está com Jesus, a cada dia ele vai te conscientizando para que você não peque mais. Amém? Então a nossa relação com Jesus, ela nos liberta do pecado. Não existe mais acusação. Aquela sentença de condenação que o diabo quer voltar a esfregar na tua cara e dizer que você é um pecador, já foi cancelada em Cristo. Não existe mais condenação sobre as nossas vidas. O evangelho genuíno, ele te faz livre do pecado e do poder de morte do pecado. Amém? Em nome de Jesus. E o verso 20 diz o seguinte: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Olha que interessante. Muitas vezes nós vivemos o evangelho com o sentimento, com a ideia de que algumas coisas estão privadas, nós não podemos mais fazer. Quando eu era mais novo, eu sempre ouvia assim: porque crente não pode isso, crente não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode passear, não pode ir no campo de futebol, não pode jogar bola, não pode assistir televisão. O crente era o não pode. Virou crente, acabou a vida, não pode mais nada. Não é? E muita gente até hoje ainda mantém essa cultura do não pode, crente não pode isso, não pode aquilo. E aqui o apóstolo Paulo fala que muitos pertencem, mantêm, se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Olha que interessante. Né? Eu costumo ver algumas, né, agora tá na moda aí aquelas caixas de perguntas, né, no Instagram, para pastores e tal. A maioria das perguntas eu não posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo. E sabe o que é interessante? É que muitas pessoas perguntam coisas triviais, né? Tipo assim, é pecado eu matar meu marido? Eu já vi uma pergunta desse tipo, né? Por que as pessoas muitas vezes vivem dessa forma? Porque elas vivem por aquilo que elas não podem e não por aquilo que elas precisam fazer. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus te chamou para viver uma realidade nova e não para deixar de viver coisas ruins. Jesus te chamou para viver a boa nova do Evangelho e não para viver não matando, não roubando, não fazendo um monte de coisa. Isso são regras que muitas vezes a pessoa acha que se ela não matar, ela é de Deus. Se ela não roubar, ela é de Deus. Se ela não adulterar, ela é de Deus. E isso não é uma verdade.
A verdade é, se você anda com Jesus, você é de Deus. E se você anda com Jesus, Ele vai te mostrar uma vida nova para você viver. Ele vai te mostrar coisas novas para você viver. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer, não que você tem que ficar preocupado com o que não tem que fazer. Nós não estamos debaixo de regras. Amém? O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho não é uma lista de tarefas novas, né? A partir de agora você não pode fazer isso tudo aqui. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho é, a partir de agora, você tem uma vida com Jesus. Você vai viver aquilo que Ele tem para você. Você vai viver a obra transformadora. Você vai viver a transformação do pecado. Você vai viver uma vida de louvor. Você vai viver em alegria. Você vai viver cheio do Espírito Santo. Você vai viver aquilo que o Senhor vai te direcionar em cada área da tua vida, na tua profissional, familiar. E o Senhor vai te mostrar uma nova realidade, uma boa notícia, uma boa nova. Eu costumo dizer, né, que nós não temos que preocupar com o que não temos que fazer. Nós temos que preocupar em andar com Jesus. Se você anda com Jesus, você está debaixo da direção do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, a palavra fala que ele vai ensinar todas as coisas. E tem muita gente que quer receber as instruções dos homens. Tem muita gente que quer receber um livro de regras na igreja. Quais são as regras dessa igreja? Não, irmãos, não tem regra. O que eu tenho que parar de fazer agora? Não, você tem que buscar Jesus. Né? Tem gente que fala assim, pastor, eu tenho que tomar uma decisão, o que eu faço? Muitas vezes a resposta que eu dou é, busca Deus. Pega a direção do Senhor. Porque eu quero me separar do meu marido, quero me separar da minha esposa. Meu irmão, coloca a tua vida diante do Senhor para que Ele direcione os teus passos. Para de ficar buscando regras. Regras faz parte do Velho Testamento, da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Uma das coisas que o apóstolo Paulo mais orientava a igreja é que eles queriam estabelecer as regras da lei no cristianismo, no evangelho. E o apóstolo Paulo fala, não, esse negócio de circuncisão acabou, isso é do passado. A nossa aliança agora não é mais na carne, é no espírito. Entende o que eu estou falando? Eu quero que você receba essa palavra, porque toda vez que você pensar, será que isso é pecado? Será que se eu fizer isso é pecado? Se você tem dúvida, está faltando a direção do Espírito Santo na tua vida, meu irmão. E não vai ser um pastor que vai falar para você, não, isso não é pecado. Ufa, que bom. Meu irmão, não sou eu que defino o que é pecado e o que não é pecado. Até porque eu já até falei isso algumas vezes na igreja, né? Muitas vezes a gente peca, não é porque a gente fez uma coisa errada, é porque a gente não seguiu aquilo que o Senhor nos direcionou. É tipo a história de Jonas, né? Deus chegou para Jonas e falou assim, vai para Nínive pregar para aquele povo que eu quero, aquele povo inteiro que eu vou matar se eles não se converterem. Aí Jonas pegou e falou assim, eu não vou para Nínive não, eu vou para Tarsis. O que aconteceu? Ele foi no barco lá para Tarsis, o barco passou por uma tempestade, aí ele falou que era por causa dele, jogaram ele no mar, o peixe engoliu. Agora eu te pergunto, qual que foi o pecado que ele cometeu? Será que era pecado viajar de barco para aquela cidade? Não. Ele simplesmente não seguiu a direção de Deus. E o pecado, ele é muito mais do que você não fazer, não mentir, não roubar, não prostituir. O pecado é você não ter a consciência daquilo que Deus tem para a tua vida como direção. E é isso que você precisa entender. Pare de se concentrar em regras. Pare de se concentrar naquilo que você pode, naquilo que você não pode. Naquilo que é pecado, naquilo que não é pecado. O teu foco está errado, meu.
O teu foco é, Senhor, eu quero a tua direção, Senhor, me mostra. Ah, então quer dizer que mentir pode não ser pecado? Roubar pode ser pecado? Irmãos, mais uma vez a gente quer voltar para a regra. Mais uma vez a gente quer um livrinho das coisas. Facilita, né, pastor? Colocar as regras do livrinho facilita. Irmãos, Jesus quebrou a lei. Jesus morreu por você para que você pudesse ter comunhão com Ele. E para que você pudesse ter a direção de cada situação da tua vida vinda dEle. Amém? É muito bom quando você é orientado pelo Espírito Santo. É muito bom quando você tem uma dúvida e você ouve o Senhor falando com você, sai disso, muda a direção. Não é isso que eu tenho para a sua vida. Pode ser um relacionamento. Às vezes você fala assim, mas eu estou namorando uma pessoa da igreja, ela é serva de Deus, ela é serva de Deus, né? Mas eu sinto alguma coisa estranha, né? Meu irmão, será que não é Deus te falando? Ah, mas será que é pecado? Irmão, não é questão de ser pecado. Se Deus tem uma direção para você, segue o que Ele tem para você. Se Deus te mostrou o caminho, se você vai por outro caminho, você está fora daquilo que Deus tem para você. Não é questão de pecado ou não pecado. Não é questão se posso ou não posso. Se é de Deus, se não é de Deus. Meu irmão, Deus quer ter um relacionamento pessoal com você, individual, mostrar os caminhos para você, coisas que Ele tem para você, não é o que Ele tem para mim. Então Ele vai falar com você, não vai falar comigo. O que Ele fala comigo, muitas vezes não é o que Ele tem para você. Então, o que você precisa? Voltando lá no início, você precisa enraizar em Jesus, crescer em Jesus, firmar na fé. Lá no verso 2 que nós lemos, não é isso? Verso 7, desculpa. Verso 7. Enraizado, edificado, firmado em Jesus e transbordando em gratidão. Amém? E mais uma vez eu te falo, na hora que você ficar pensando no pecado, ai, será que eu posso fazer isso? Será que isso é de Deus? Será que... Irmão, está faltando comunhão. Está faltando você conhecer o Senhor. Está faltando uma consciência do Espírito Santo na tua vida. O que você precisa é viver com Jesus. Aí eu vou ligar para o pastor para saber se... Não, irmão, não liga para isso. Ah, vou mandar uma pergunta lá no Instagram para ver se é pecado, se não é. Meu irmão, até porque quando você lê a Bíblia, você fica sabendo tanta coisa, né? Então, tem gente que quer só resposta pronta, né? Aí, pastor, faço isso, dou um passo, tomo banho, vou trabalhar hoje. É parecendo superstição, meu irmão. Não é isso, não. Nós vivemos o Evangelho. O Evangelho é vida com Jesus, é relação com Jesus, é direção do Espírito Santo. É você ser guiado por aquilo que o Espírito te direciona. A palavra, ela é uma orientação que nós vamos conhecer a Deus, buscar o Senhor. Né? Então, você vai ler a palavra, vai buscar o Senhor e você vai receber as respostas que você precisa. Amém? Então, comece a pensar naquilo que você tem que fazer. Não como pecado, como posso ou não posso. Mas viver com Jesus é você amar o teu próximo. É você servir a Ele. É você ser luz nesse mundo, ser sal nessa terra. Concentre nessas coisas. O que você tem que fazer? O que é o Evangelho para você? É não posso um monte de coisa? Ou é vou viver um monte de coisas novas? Para mim, o Evangelho é você viver aquilo que Jesus tem para você. É uma nova vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra com você nessa noite. Porque nós precisamos realmente viver um Evangelho verdadeiro. E o apóstolo Paulo, ele alerta a igreja de Colossenses, aos Colossenses, sobre a importância de viver um Evangelho verdadeiro e genuíno. Infelizmente, muitas pessoas têm preferido seguir
a homens. Isso sempre foi assim, não é de hoje. Só que hoje as vozes dos homens estão ecoando muito mais forte, né? Então hoje tem um monte de gente falando, tem um monte de pessoas no Instagram, no YouTube, tem canal de tudo quanto é gente. As pessoas estão anunciando. Agora, que você não se deixe levar por nada que te tire do verdadeiro evangelho. Amém? Pode ouvir pastores, eu ouço inúmeros, mas a palavra me fala, ouve de tudo e retém aquilo que é bom, retém aquilo que é de Jesus. Tudo que você ouvir da minha boca, na igreja aqui, que você entenda aquilo que é de Jesus para a tua vida. Se eu falar alguma coisa que vem te tirar do foco de Jesus, meu irmão, não siga. Agora, se eu falar com você, ouça Jesus, se envolva com Jesus, crê em Jesus, busca Jesus, Jesus que faz, Jesus que transforma, Jesus que cura, aí você vai se voltar para Jesus. E é isso que Ele deseja que eu faça por você. Amém? Glória a Deus, nós vamos orar nesse momento, já estamos chegando ao fim da nossa live. Quero colocar diante dessa palavra que você realmente viva o verdadeiro evangelho. Amém? A igreja é só um canal para que as pessoas conheçam Jesus. A igreja não é o lugar da salvação, não é o lugar que salva, o lugar que perdoa. Não, a igreja é o canal. A igreja precisa te levar a conhecer Jesus. E é isso que nós queremos, que nós desejamos como Igreja Lagoinha em Palmeiras. Que você conheça Jesus, que você viva Jesus. Nós não pregamos regras, nós pregamos o Evangelho. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço por essa tão grande notícia que é a boa nova, Jesus Cristo. O Senhor veio para nos perdoar, para nos transformar, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. E nós queremos viver esse evangelho, nós queremos estar enraizados em Ti, edificados, renovados, firmes na fé e com o coração sempre grato por tudo que o Senhor fez por nós. Aquilo que o Senhor fez por nós foi nos dar a vida eterna, foi nos dar o perdão dos nossos pecados, foi nos mostrar que nós não dependíamos mais da lei, mas nós estamos vivendo debaixo da graça. E eu clamo a Ti para que os Teus filhos nessa noite entendam aquilo que realmente é o Evangelho. Que eles entendam que o Senhor os chamou não para viver uma religião, um conjunto de regras, não para ser privado de um monte de coisa, de não pode, de é pecado. Não, o Senhor nos chamou para viver uma nova realidade. O Senhor nos chamou para viver o amor. O Senhor nos chamou para sermos bênção aonde nós formos. O Senhor nos chamou para Te conhecer. O Senhor nos chamou para sermos perdoados. E que toda acusação que pesa sobre a vida dos Teus filhos possa ser desfeita nessa noite, porque o Senhor rasgou todo escrito de dívida que era contra nós. E nós hoje somos transformados. E nós hoje somos libertos da prisão do pecado e do juízo de Satanás. E nós estamos hoje totalmente unidos ao Senhor. Que essa palavra possa alcançar os Teus filhos. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, e Te peço, abre o entendimento, para que os Teus filhos possam andar com o Senhor e viver o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti para que eles tenham uma semana, um resto de semana abençoado, ó Deus, protegido e coberto pela Tua bênção, Senhor. Supridos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que nenhum mal desse mundo caia sobre eles e sobre as suas casas. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, te agradeço por esse tempo de comunhão, Senhor Deus, e eu Te peço, Pai, que a Tua bênção esteja sobre nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que participou conosco, que o Senhor abençoe a tua vida e que o Evangelho para você seja realmente muito mais do que uma religião.
muito mais do que um conjunto de regras. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Espero que a gente se veja em breve aí na nossa igreja, que as coisas melhorem e que você esteja debaixo dessa cobertura e dessa bênção do Senhor na tua vida e na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um grande abraço, uma semana de vitória e que o Senhor te conduza e te direcione em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Fica com Deus.